Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. E hoje a gente vai falar sobre overtraining, que é uma síndrome clínica que pode aí comprometer quando a gente começa a exagerar no treinamento, na intensidade, no volume. E aí, em vez de ter adaptações positivas, a gente começa a ter adaptações negativas. Então a gente vai definir essa síndrome, vamos falar como reconhecer essa síndrome, vamos diferenciá-la do overreaching, que é uma coisa inclusive muito mais comum no contexto de atleta amador, e vamos falar aqui, eventualmente, se você tiver overtraining, obviamente depois de consultar o seu médico, que aliás é a recomendação, como que a gente pode combater, reverter esse quadro. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar aqui novamente com vocês. Um tema bem interessante, né, André? Overtraining é uma síndrome, como você falou, de difícil diagnóstico, raramente presente, mas que pode acontecer com todo atleta, né? E não muda para os atletas de corrida. E a gente sabe, a gente já falou várias vezes aqui no episódio, que todo treinamento gera fadiga no nosso corpo, né? A gente não consegue, por exemplo, fazer o mesmo treino 2 vezes seguidas no mesmo dia, mantendo a mesma intensidade, porque o nosso corpo ele fica debilitado por algumas horas, né? Depois daquele exercício, é uma fadiga normal que leva a adaptações do treinamento. Mas quando a gente exagera na dose do treino de forma recorrente ou não se recupera da forma adequada, essas adaptações do treinamento que a gente espera, elas podem não acontecer. E se isso ocorrer de forma crônica, a gente pode levar ao desencadeamento dessa síndrome chamada overtraining. Perfeito. Então vamos começar pela definição e vamos fazer logo de cara a diferenciação entre overtraining e overreaching. E eu vou começar já dizendo que o overtraining mesmo, gente, é uma condição médica, é uma condição que em atletas amadores não é das coisas mais comuns. E eu diria que muitas pessoas que acabam se considerando em overtraining, na verdade, elas estão apresentando o overreaching, tá? Então vamos fazer a diferenciação, tá? Então o overtraining é uma condição que resulta de um desequilíbrio entre a carga do treino, então lembrando, não é só volume e nem intensidade, é a junção dos dois. Então, eventualmente, um volume muito alto com muita intensidade e você acaba tendo essa carga elevada e uma recuperação insuficiente. Recuperação que pode acontecer por esse déficit de recuperação que pode acontecer por vários motivos, inclusive a gente vai explorar aqui ao longo do episódio. E aí, gente, o que a gente perde aqui? A gente perde a adaptação fisiológica. E, consequentemente, ao invés de melhorar, a gente começa a ter uma queda do desempenho, além de outros distúrbios, que podem ser físicos, endocrinológicos e psicológicos. Então, aqui é isso, gente. O overtraining é isso. É um dos balanços entre o treinamento e a capacidade de recuperação. Em vez de a gente ter o esperado, que é uma recuperação e uma adaptação, ou seja, uma melhora, você começa a ter o oposto, além de outros sintomas, né, que podem, inclusive, ser muito graves. Não sei se você quer complementar alguma coisa, senão eu já vou fazer a diferenciação do overreaching, Murilo. Não, André, eu concordo com você. O overtraining ele é raro no contexto de atletas amadores. Quando ele ocorre muito mais porque aquele indivíduo não se recupera de forma adequada, né? E não é necessariamente porque ele está treinando demais, mas aquele indivíduo que tem ali um déficit de sono crônico, ele dorme mal, ele se alimenta mal, e aí mesmo com doses não muito elevadas de treinamento, ele acaba não se recuperando de forma adequada e pode levar a um quadro de overtraining. Mas como você falou, no contexto de atletas amadores, é muito mais comum que haja um overreaching num primeiro momento, né? E se isso persistir, aí sim pode virar um overtraining. Mas faça lá a distinção, André. Isso. Fale o que é o overreaching. Então, o overreaching, gente, isso sim é muito comum e eu vou dizer, eu vou além, não só é comum, como de certa forma ele é esperado, faz parte. Então, vamos supor, uma pessoa nunca correu uma maratona, está treinando para a primeira maratona da vida, ou já correu 10 maratonas, mas está fazendo maior volume, incluiu um dia a mais de treinamento, o que vai acontecer? Você vai ter uma fadiga, você vai estar cansado, eventualmente você vai estar até sentindo no treino
uma fadiga um pouco desconfortável, né? Mas qual é a grande diferença? O que vai fazer a diferença aí? Se você pega num contexto de overreaching, faz uma semaninha de regeneração ou entra no período do polimento, toda aquela adaptação que você esperava, ela vai vir. E você vai ter incremento de performance. Ao passo que se você está em overtraining, aí você fala assim, nossa, acho que eu estou realmente no fim de ciclo, estou cansado e tal. Você chega lá, diminui a carga de treinamento, passa 2 semanas e você continua se sentindo mal. Você continua com os sintomas que você tinha. Você não melhora a performance, ao contrário, você começa a ter um decréscimo de performance. Então, essa é a grande diferença. Então, assim, a gente como corredor, principalmente aquele corredor que está buscando incrementar, melhorar sua performance, não tem como fugir da fadiga. Né? Assim como uma pessoa que está indo fazer uma prova, buscando RP, buscando performance, não tem como fugir do desconforto. Faz parte. Porque se você não tem desconforto, se você não tem fadiga, você não está estimulando o seu corpo o suficiente para que você desencadeie processos de adaptação. Né? Então, essa é a grande diferenciação. Né? Não sei se o Murilo pode complementar de alguma forma. Sim, concordo com essa definição. O único problema do overreaching é quando a gente não dá a devida importância a ele, né? O overreaching ele pode acontecer propositalmente, né? Então, por exemplo, a gente, quando gravou o episódio sobre polimento, a gente sabe que uma estratégia pré-período de polimento é a gente incrementar de forma um pouco mais abrupta a carga de treinamento, visando adaptações mais significativas durante esse período de polimento e um aumento de performance no dia ali da sua prova-alvo. Então, é um overreaching esperado, programado. Né? A gente quer que esse atleta fique mais cansado do que o habitual, então é normal que nos primeiros dias ali do polimento ele se sinta mais cansado, aquela sensação de pernas pesadas, de não conseguir ali correr no mesmo pace, com a mesma percepção de esforço baixa que ele tinha antes. Então, é uma sensação normal e que a gente espera que passe com esses poucos dias de recuperação, né, de diminuição de carga de treinamento. Como você muito bem falou, quando a gente faz uma maratona pela primeira vez, ou não só pela primeira vez, né, a gente tem uma fadiga acumulada muito grande, né? Quem nunca, mesmo não só maratona, a primeira vez que a pessoa faz 10, 21 quilômetros, nos dias seguintes ela está muito cansada. E tá tudo bem, desde que você se recupere, né? Não faz sentido depois de uma maratona, sua primeira maratona, uma semana depois você correr outra maratona. Isso é não dar a devida importância ao overreaching, a esse cansaço acumulado. Isso pode levar a problemas maiores, como o overtraining. Perfeito. O que também pode acontecer, André, é que necessita de algumas adaptações no treinamento, é se dentro de uma periodização de treinamento, a gente até gravou aí episódio, vai gravar depois desse um episódio sobre periodização de treinamento. Que é bônus para apoiadores, hein, gente? Então, se vocês quiserem ouvir um episódio... Exato. Esses são 2 episódios. Esse aqui, obviamente, é um episódio que tem começo, meio e fim. Mas o episódio de periodização, ele vai encaixar, assim, como o par perfeito para esse episódio aqui. Então, se você gosta do que a gente faz aqui, quer mais informação, considere, obviamente, se você puder se tornar apoiador para conferir. É isso. E aí, André, no contexto de periodização, o que também a gente precisa se atentar é se o overreaching, esse acúmulo excessivo de fadiga e esse aumento do cansaço, né, no dia a dia de treinos, ele acontece num momento não esperado, né? Então, às vezes a gente faz uma programação e a gente está numa semana em que a gente vai fazer um incremento de carga de treino. E aquele atleta nos passa um feedback de que ele não está conseguindo performar muito bem, ele está muito cansado, ele não conseguiu fazer o intervalado da forma que deveria, etc. É um sinal de que, talvez a gente tenha exagerado um pouquinho aqui na carga, talvez a gente tenha errado um pouquinho a mão, e aí a gente precisa, talvez, fornecer mais semanas de recuperação para esse atleta no meio do ciclo de preparação dele. Então, o overreaching também é um sinal, é uma bandeira ali amarela, sinalizando de que talvez a gente esteja exagerando na carga e tenha que fazer adaptações na preparação daquela pessoa. Perfeito. A gente vai entrar, então, nos mecanismos fisiológicos, ou seja, por que ele acontece, né? Por que o overtraining acontece? Mas antes eu queria só aproveitar, Murilo, isso que você falou, e chamar a atenção, levantar a bandeira, dentro do que eu sempre falo, né, que é a jornada do corredor. Isso, para mim, também é uma das coisas que define um corredor mais experiente. Essa capacidade de perceber, cara, eu tô cansado, mas tá tudo bem, porque é até esperado que eu esteja cansado, né? Se você tá no pico do seu treinamento para uma maratona e você tá
totalmente sem fadiga, não está sentindo nada, talvez, não para esse ciclo, mas talvez no próximo ciclo seja pronto para tentar aumentar volume, aumentar a intensidade. Né? Porque é esperado que você tenha fadiga. Certo? Então, assim, e saber diferenciar o que é fadiga do que é alguma coisa um pouco mais patológica não é tão simples. E a gente vai destrinchar isso aqui um pouco mais para frente. Mas centrando especificamente dessa parte da fisiopatologia, né? Ou seja, por que ele acontece? Então, gente, a gente vai falar aqui rapidamente. A ideia não é fazer uma aula aqui sobre a fisiopatologia da síndrome. Né? Aliás, como a maior parte do nosso grupo, dos nossos ouvintes não são de profissionais da saúde e tudo mais, o que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Então a gente vai falar isso mais pra frente, mas o overtraining, ele vai ter vários tipos de características, sinais e sintomas, certo? E vários desses sinais têm a ver com justamente o que causa esses sinais. Então, por exemplo, toda vez que a gente faz um treino, a gente induz um desgaste, microlesões musculares. Isso é normal, esperado e bom. Aquela vez, aumentei o peso no supino. Fiz o supino lá. No dia seguinte, dor muscular. Eu adoro quando eu tenho dor muscular. Assim, aquela dor muscular que eu, inclusive, acho prazerosa. Significa o quê? Pegou o exercício, que bom. 2 dias depois eu vou ter Tá ali, gerando adaptação. vou ter um pico ali nas 24, 48 horas. Depois de 72 horas eu tenho certeza que aquele grupo muscular está mais forte do que ele estava no treino anterior. O que acontece no overtraining? Você tem o desgaste, você tem a microlesão, mas o desbalanço, a carga é tão elevada que o nosso corpo é incapaz de se recuperar. Ele é incapaz de fazer o reparo. E aí o que acontece? Você vai acumulando lesões, que podem ser microlesões, mas você faz microlesão, não recupera, faz microlesão em cima de microlesão, não recupera, faz microlesão em cima de microlesão. Então, uma pessoa que começa a ter dor muscular de forma recorrente e que não passa, pode ser alguma coisa está acontecendo. E aqui também, Murilo, entra um outro ponto que é a gente vai falar também dos fatores de risco, mas aqui entra o ponto, eventualmente, um sono inadequado. Então, se o cara faz um estímulo e não dorme direito, talvez o reparo não seja adequado. Se o cara faz o estímulo, mas ele não come adequadamente, e não estou falando só de proteína aqui, estou falando de todos os macronutrientes, ele pode não ter recuperação. Perfeito, André. E é engraçado, né? Quando a gente fala em síndromes, assim, parece que vira uma bola de neve, né? Tem a questão da serotonina também, que é um neurotransmissor que também às vezes fica deficitário nesse contexto do overtraining, que também pode levar a problemas de sono. Então, assim, não necessariamente aquela pessoa já vinha dormindo mal, mas por conta de um começo de síndrome de overtraining, ela começa a dormir mal, e aí isso faz com que ela ainda, essa falta de recuperação seja ainda maior, né, para esse indivíduo, levando a essas lesões aí musculoesqueléticas que você mencionou. Perfeito, Murilo. E aí, a gente já pegando esse gancho aí dos neurotransmissores, principalmente a gente começa a ter um desequilíbrio hormonal. Então a gente começa a ter aumento crônico do cortisol. Lembrando, gente, já falei isso aqui em outro episódio, acho que foi no de sono. Cortisol não é vilão. Cortisol é importante, ele tem funções endocrinológicas importantes. Agora, o aumento crônico do cortisol pode ser um problema. O cortisol é um hormônio de estresse, é um hormônio da luta e da fuga. Então, ele é importantíssimo quando a gente está diante de uma situação que eu sempre falo, estamos lá no mundo das cavernas, apareceu um tigre, vamos fugir, sistema simpático, foge, você vai liberar cortisol. Só que cronicamente ele é um hormônio catabólico, ou seja, ele começa a levar à destruição da sua musculatura, eventualmente vai levar à desmineralização do seu esqueleto e vai diminuir os hormônios anabólicos, que são a testosterona, o fator de crescimento, hormônio do crescimento. Você vai ter um desbalanço, você vai começar a fazer catabolismo, ou seja, você vai começar a literalmente consumir a sua reserva muscular, a sua reserva de gordura, a sua mineralização óssea, e você vai ter diminuição dos hormônios que justamente a gente quer que liberem no contexto de treinamento, que é para gerar mais musculatura, que é para gerar adaptação. Além disso, olha gente, a bola de neve, né, André? Uma bola de neve. Nas mulheres... Aí, André... Pode falar, Murilo. Desculpa, pode falar. Não, ia falar só que você falou do parasimpático, né? A gente começa a ter esse desbalanço, né, entre parasimpático e simpático.
E é muito interessante que isso faz uma relação muito forte com o episódio que a gente fez sobre variabilidade de frequência cardíaca, né? Exatamente. HRV. Então, uma forma da gente também tentar entender se aquele indivíduo está entrando num quadro de overtraining é a gente analisar qual que é a média, né, de HRV desse sujeito no tempo, e se a gente começa a notar que está tendo uma piora da HRV de forma constante, né? Isso pode ser um indício também de Exatamente. um início de overtraining e pode ser ali um alerta para que a gente faça alguma adequação ali na rotina o quanto antes. Exatamente. Então a gente vai ter ali um tônus simpático aumentado, consequentemente a gente vai ter menor variabilidade da frequência cardíaca, que é justamente o conceito de Uhum. HRV. Se você não sabe do que eu estou falando, escuta o episódio de HRV que vai explicar, senão vai dar um episódio inteiro sobre isso. Então você vai ter alterações num eixo que é muito importante, que é o hipotálamo, hipófise, gonadal. Meu Deus, do que você está falando? Por exemplo, que regula o ciclo menstrual nas mulheres. Isso, Murilo, não é tão incomum na corredora amadora. Mulheres que de repente param de menstruar num ciclo de maratona. Uhum. Isso configura isoladamente overtraining? Não necessariamente. Mas é um sinal importantíssimo de que essa mulher está ali no limite. Ela precisa. Se isso está acontecendo, se você, corredora, mulher, fique muito atenta. Se você está, de repente, todo o ciclo de maratona, você fica 2 meses sem menstruar, cuidado. Isso significa que o seu estresse endocrinológico, metabólico, está muito alto. Né? Então, assim, não é nem isso, né? Estresse endocrinológico. Significa que a sua carga de treinamento está tão grande que está tendo consequências no seu eixo hipotálamo, hipotalâmico e, consequentemente, gonadal, que são as gônadas que Uhum. justamente vão determinar e regulam o ciclo menstrual. Então, tomem cuidado. As Uhum. mulheres têm um pouquinho mais de sensibilidade a isso. Tá? Ninguém é melhor que ninguém, mas do ponto de vista prático, a mulher é mais suscetível ao overtraining. E isso é muito importante, ficar muito atento. Não achem normal. Eu já vi isso, tá, Murilo? Gente falando Uhum. assim: eu durante anos, todo o ciclo de Muito. maratona, eu parava de menstruar, eu achava que isso era normal. Não é normal. Pode acontecer aqui ou ali, mas isso não é normal. Não podemos banalizar isso. Tá? Então Uhum. fiquem atentas a isso. É isso. E só uma curiosidade, André, a gente está falando aqui da menstruação, né, regular da mulher, mas em outros esportes que a especialização é bem precoce, né, como por exemplo na ginástica, as mulheres muitas vezes adolescentes, né, não têm a sua primeira menarca no período correto, né, a primeira menstruação, né, a menarca, né, que é a primeira menstruação no período correto. Isso acontece bastante por excesso de treinamento. Então é bem comum garotas ali, pré-adolescentes, adolescentes, que deveriam menstruar pela primeira vez, terem o atraso da sua primeira menstruação por conta de excesso de treino. Então, em esportes que tem essa especialização bem precoce, bem cedo, é bem comum, infelizmente, que isso aconteça. E aí, Murilo, uma coisa que eu queria aproveitar aqui e aproveitar a audiência para fazer um apelo, não como corredor, mas como médico. A gente vive uma epidemia de reposição de hormônios de forma inadvertida, Uhum, né? uhum, E uma das coisas que pode acontecer nesse contexto todo que a gente está falando é a pessoa tá nesse ciclo, né? E não tá treinando muito, não tá dormindo, não tá comendo direito e trabalha que nem um maluco, chega em casa, tem 2 filhos para alimentar, para dar banho, vai dormir meia-noite, no dia seguinte, 5 da manhã, acorda para correr, aí corre 20 quilômetros, aí vai pro trabalho, estresse no trabalho que nem um maluco, chega, enfim. É a vida uma vida normal aí, infelizmente, para muitas pessoas. sim. E aí, de repente, ele, vai no médico. Geralmente não, muitas vezes se depara lá com um médico que promete mundos e fundos. Ele faz uma dosagem completamente arbitrária de um monte de hormônio. E aí ele fala lá: você tá com a testosterona baixa, meu amigo. Vamos repor. Né? Esse pensamento que parece tão óbvio, né? Nossa, a testosterona tá baixa, vamos repor. Né? Gente, não é tão simples. Tá? Não é tão Uhum, simples. Então, eu tenho uma regra que eu uso para alguns pacientes meus que se deparam com charlatanismo, que nunca esteve tão alto. Quanto mais o médico te promete, mais você tem que desconfiar dele. Então, se esse pensamento binário, tá baixo, vou repor, parece lindo, mas na verdade só vai piorar o problema, porque a testosterona tá baixa, pode ter vários motivos. Porque você está acima do peso, porque sua alimentação está inadequada, porque você não está dormindo, porque você está em overtraining, por mil uhum, fatores, né? sim. Repor, você vai sentir melhor? Provavelmente, por um tempo. O que você vai fazer? Você vai suprimir o seu eixo endógeno. Traduzindo,
a sua produção que você faz de testosterona vai pro saco. Então, agora, meu chapa, pro resto da vida você vai precisar de reposição exógena. Reposição essa que pode levar a vários outros problemas, inclusive óbito, infarto, aumento de risco cardiovascular, trombose venosa central. Mata muita gente por aí essas reposições inadvertidas. Então, gente, vamos ser conscientes e agir na causa do problema. Procurar profissionais que sabem o que estão fazendo. E lembre-se dessa regra. Quanto mais a pessoa te promete, mais você tem que ter cuidado. Esse é só um alerta que eu estou dando aqui. Passando para os próximos, Murilo, a gente tem aí todas as consequências do ponto de vista do sistema nervoso central. Eu não sei se alguns corredores vão se reconhecer uma coisa que eu pessoalmente sinto. Quando você faz um treino lá, aquele famoso longo dos longos lá, 32 km, com bloco em ritmo de prova, pré-maratona. Estou falando porque eu fiz recentemente. Aí você fala, caramba, estou cansado, hoje eu vou dormir super bem. Você deita para dormir, aquele sono inquieto, aquele sono de baixa qualidade, você acorda no meio da noite, você está cansado, mas você não consegue dormir. Isso aconteceu comigo agora nesse ciclo, no dia desse treino de 32. Isso agudamente, uma vez no ciclo, não tem problema. Mas você vai começar a ter consequência, o Murilo até já cantou essa bola, dessa carga exagerada e principalmente recorrente, sem recuperação, você vai começar a dormir cada vez pior. E aí tudo que eu falei até aqui, a parte hormonal, a reparação muscular, tudo isso piora. Aí é o ciclo vicioso, é a bola de neve negativa. Então você vai, dorme mal, não recupera bem, treina pesado em cima, isso faz com que você durma mal de novo, e aí você não recupera, e aí que a coisa vai, o caldo vai engrossando. Então, Sim. tomar muito cuidado com isso. Pode falar, Murilo. Não, mencionar, né? Ainda nesse ponto aí do sistema nervoso central, fadiga central, etc., é muito comum que atletas percam ali a motivação para treinar, aquele treino que deveria ser prazeroso, o dia a dia dos treinos vira algo maçante, vira sempre algo muito difícil de ser feito, se sente desmotivado, se percebe que todos os treinos ali, o esforço está maior do que deveria, né? Para uma rodagem leve ali parece que o esforço duplica, triplica, é mais um sinal de que aquele corpo não está devidamente recuperado, né, dos treinos. E aí, André, tem um outro ponto que a gente até passou sem querer, que é o sistema imunológico e a inflamação. Perfeito. A gente não falou desse ponto, né? E é muito comum também que, por conta de um processo inflamatório crônico presente em atletas com overtraining e de um sistema imunológico debilitado, é muito comum que essas pessoas tenham uma presença ali de doenças respiratórias, por exemplo, frequentes, né? Então, aquela pessoa que pega um resfriado, se recupera, daqui 2 semanas está resfriada de novo, aquela pessoa que sempre está com algum problema de saúde, sempre um começo ali de gripe, de resfriado, é algo muito comum também nesses atletas. A gente tem episódios sobre devo correr resfriado, né? E a gente falou bastante, a gente entrou até nos detalhes aí sobre isso tudo, e a gente sabe, gente, isso é um fato que o treinamento, principalmente nos momentos de mais carga, ele tem um efeito de curto prazo negativo sobre o sistema imunológico. Então, gente, a gente não está dizendo aqui que, tô ficando gripado todo o ciclo de maratona, eu tô com overtraining. Não. O overtraining, como a gente já falou aqui, é uma condição muito mais crônica e muito mais recorrente. Então, aquela pessoa que está emendando um resfriado com o outro, está emendando quadros infecciosos, que podem ser dos mais variados, um com o outro. De repente, um cara jovem faz uma pneumonia. O que está acontecendo? Entendeu? Então, cuidado. Não é que eu mesmo acabei de ter um resfriado aqui no meu ciclo de maratona. Quase sempre eu tenho, né? E eu não sou uma pessoa que fica muito resfriado. Porque o treino, ele no curto prazo, ele tem esse efeito. Ele te deixa um pouquinho mais vulnerável mesmo, tá? Mas, de novo, é uma coisa a mais. Já que a gente está falando disso, Murilo, vamos falar então assim dos principais sinais e sintomas para que a pessoa possa reconhecer. Lembrando que diagnosticar, isso é um ponto importante. Qual é o exame, né, o marcador, o que você pode fazer para falar, nossa, eu tô com overtraining? Não existe. Tá? Então, de novo, falando aí dos charlatões, o cara vai dosar o seu cortisol, fala, nossa, você tá com cortisol alto. A gente vai ter que fazer alguma coisa para esse cortisol. Ou tá baixo, tem que repor. Já vi essa loucura, né? Sendo que é raríssimo a deficiência de verdade de cortisol. Então, assim, não existe, tá bom, gente? Como toda síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Você vai juntar as pecinhas do quebra-cabeça
Isso deve ser feito por um profissional habilitado, né, um médico, né? E falar, isto é overtraining. Então procure um médico do esporte ou alguém que tenha experiência nessa área para fazer possivelmente esse diagnóstico. Mas a gente vai destrinchar os principais sinais e sintomas. Lembrando que se você tem um deles, calma, provavelmente isso não é overtraining. Se você começa a se reconhecer no que a gente vai falar agora, pode ser que você tenha overtraining. Perfeito, André. Vamos lá, sobre os sinais, né? No bloco aqui de sinais relacionados a desempenho e fadiga, né? Queda persistente no desempenho. Então, mesmo esforço igual ou superior, né? Então, eu tô treinando e eu percebo que meu desempenho está sempre caindo. Então, por exemplo, há um mês eu fiz um treino intervalado X, eu vou repetir esse mesmo treino e eu vejo que meu desempenho hoje está muito aquém daquele que eu tive há um mês, né? Era algo esperado? Eu estou num período ali de overreaching ou não? Era para eu estar melhor agora? E essa queda de desempenho acontece aí de forma frequente, né? Atraso na recuperação entre treinamentos. Então, eu percebo que a minha recuperação está levando mais tempo para acontecer. É normal que isso aconteça, né, ao longo dos anos. Então, se eu estou me comparando eu, Murilo, de 18 anos, com eu, Murilo, de 33 anos, também é injusto. Mas se o mesmo Murilo de 6 meses atrás com o Murilo de agora, eu estou notando que entre as sessões de treino, eu estou levando mais tempo para me recuperar, ou não estou me sentindo tão pronto, tão apto para aquela sessão que eu vou realizar hoje, por exemplo, é um sinal de que talvez eu não esteja com a recuperação tão em dia. Alguma coisa está acontecendo ali no processo de recuperação do meu corpo, né? Outros sinais, André, perda de velocidade, aumento da frequência cardíaca também. Então, isso é muito comum. Um atleta que está fadigado, correndo, fazendo uma rodagem no mesmo pace que ele usualmente realiza, a frequência cardíaca dele está ali 10, 15 batimentos por minuto, mais elevada do que o normal. Também é um sinal de que o corpo dele está ali tendo que trabalhar mais para manter aquela mesma intensidade de exercício. Também pode ser um sinal de que a fadiga acumulada está um pouco maior do que deveria. E a sensação também de percepção de esforço. Então, a gente nota sempre que o treino parece mais pesado, a percepção de esforço está maior do que deveria para aquele tipo de treino. Também é um outro sinal bem característico. Eu acho que o principal, cara, é o ponto do assim, pô, eu tô treinando, cara, treinando pesado, e aí, de repente, você... Ou no próprio treino, isso eu falo assim, geralmente quando a gente encaixa uma semana boa de treino e se recupera, nem é isso que a gente quer, mas muitas vezes na semana seguinte a gente já começa a falar, caramba, tá fácil. Você começa a perceber de forma muito clara que você tá se adaptando. E obviamente, pô, fez um ciclo de 8 semanas por um 10K e correu super mal. Aí você fala, putz, não era o meu dia, aquela coisa que eu não gosto muito, né? Não era o meu dia. Aí faz um outro ciclo, corre pior ainda. Então você tá lá, disciplinado, dando gás. E tá piorando. Caramba, o que tá acontecendo? Né? Então, isso é uma das coisas. Claro que você pode estar treinando de menos também. Na verdade, você não tá treinando o suficiente, você não tá tão consistente, que eu acho que é o mais comum. Né? A pessoa treina 2 dias, falta 1. Na semana seguinte, treina uma vez só. Né? Isso pode acontecer. É óbvio que você não vai melhorar, mas se você tá seguindo a planilha, tá com uma pessoa que você confia e não tá melhorando, acho que esse é um dos mais importantes. E aí tem vários... Eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto, André, mas realmente acho que tem pessoas que notam que a performance está caindo e acham que estão em overtraining, mas na verdade estão treinando pouco, né? Exato. Aquela pessoa que... Eu acho que é mais comum... Uma semana sem... Eu acho que é mais comum que o overtraining. Amadores, aliás, Murilo, queria aproveitar esse momento aqui. Você como treinador aí já há anos... Você já conseguiu assim falar, puta, esse cara tá em overtraining? Já aconteceu com você? Não, André, eu nunca tive um aluno em overtraining, assim, nem na minha assessoria, nem na assessoria em que eu trabalhei anteriormente, então nunca. Overreaching já, precisar fazer adaptações no ciclo de treinamento de um aluno ou aluna é algo comum. Mas aí você ajusta uma frequente. semaninha e o cara melhora, uma, 2 semanas, tira o pé. Eu acho raro, assim, eu obviamente não treino ninguém, mas assim, eu acho que muita gente às vezes fala, porque isso é uma coisa engraçada. Tem gente que quer falar que tá em overtraining, porque acha bonito. Isso acontece. É quase como fiquei até de madrugada trabalhando. Exatamente. Né? Alguma coisa assim. Exatamente. Aquela coisa que não adianta nada, né? Mas
mas a pessoa vai falar que, pô, nossa, foi horrível. Dentro da medicina tem uma coisa engraçada que eu sempre fui um pouco crítico, que as pessoas têm medo de falar que o plantão foi tranquilo. Sabe assim? Fala assim, como é que foi? Ah, não, cara, eu não posso reclamar. O plantão foi super tranquilo. Eu nunca ninguém fala isso. Sempre foi horrível, acabou o mundo, foi um caos, dormi nada. Porque parece que a pessoa se sente melhor quando ela fala que o plantão foi horrível. Eu acho que o corredor, principalmente os que são mais assim, querem tá muito focado na corrida em melhorar a performance, ele quer falar que tá em overtraining. Mas é raro, gente. Sim. Tá? Então isso é um ponto importante. Mas voltando aqui, falando de fatores fisiológicos, esses eu acho que são interessantes para a gente poder levantar eventualmente uma bandeira. Então, pô, fez o treino, sua frequência vai se elevar. Aí daqui a pouco, 4 horas depois, você está almoçando, você olha no seu relógio, está 120 de frequência. Pô, o que está acontecendo? Isso pode ser um sinal. Claro, cuidado, não é porque, sei lá, de repente você está almoçando, mas você acabou de brigar com a sua esposa, aí você está estressado, ou você acabou de ter uma discussão no trabalho. Tem outros motivos para ter aumento, mas assim, essa frequência de repouso aumentada, persistentemente aumentada, ela pode ser um indício. Aliás, eu diria que quando eu faço ciclo de maratona, que eu percebo que a minha frequência basal, ela vai ao contrário, ela vai caindo ao longo do ciclo, né? Porque você vai pegando cada vez mais aptidão cardiovascular e a sua frequência de repouso vai ficando cada vez mais baixinha. É uma adaptação esperada, né, André? É Exatamente. uma adaptação esperada. E quando a frequência cardíaca está mais alta, sinaliza que o corpo está lutando contra alguma coisa, Exatamente. né? Tá com um Pega um dia que esforço você tá maior. doente, aquele resfriado, Isso, eu ia falar vai ser isso. aquela gripe que derruba, assim. Olha lá, você tá deitado na cama e tá lá, 90, 100, claro que depende de cada um, né? Tem gente que a frequência basal é 49, 45, 50. Então 80 já é muito alto, mas tem gente que o basal é 80, aí 100 seria alto, né? E E aí, aí pode falar. um fator correlacionado com isso é aquele ponto que eu mencionei anteriormente, né? HRV, a variabilidade de frequência cardíaca. A gente sabe que uma variabilidade maior é algo positivo, sinaliza que nosso corpo está bem, está pouco estressado, a gente está se recuperando corretamente entre os treinos. Então, quando a HRV ela está mais baixa, sinaliza que algo está ruim também. E aqui vale a ressalva de que não existe um número, o que é baixo. O que é baixo para um não necessariamente é baixo para outro. Então é importante que você tenha uma análise mais de médio e longo prazo da sua HRV, e quando ela começa a se apresentar mais baixa do que o normal com frequência, também é um sinal de alerta. Perfeito. Então, e aí, gente, vou passar rápido aqui porque são muitas coisas. Distúrbios do sono, insônia, sono fragmentado. Então, a pessoa não consegue dormir ou acorda na madrugada, ou dorme e acorda, pô, dormi 8 horas e tô acabado, né? Claro, veja se você não tem apneia do sono, se não tem algum outro fator. Mas não, sempre dormi bem, cara, de repente tô percebendo que eu tô acordando acabado no dia seguinte. Questões de apetite. Então, a pessoa, isso é geralmente num treino, você tá sobrecarregando o seu sistema, você vai ter mais apetite, né? Eu adoro, aliás, esse ponto. Você fica com mais vontade de comer, a comida parece que fica mais gostosa. De repente você não quer mais comer. De repente você começa a ter diarreia. De repente um alimento que você sempre comeu começa a te dar náusea. De repente você começa a ter um aumento muito importante de lesões. E aqui cuidado, porque as lesões, gente, fazem parte aí da jornada. Como a gente tem estudos aí que chegam a dizer que 80% dos corredores vão ter lesões no intervalo de um ano. Mas tem alguns mais conservadores de 30%. Eu gosto de pensar que é algo como 50% das pessoas vão ter alguma lesão ao longo de um ano. Né? De Então, qualquer forma, é um índice muito alto, é né, um André? índice Mesmo muito alto. 30% Então não é porque você teve muito uma alto. lesão no seu pico de treinamento que você está com overtraining. Não é isso. Né? A questão imunológica que a gente já falou. E muita atenção às fraturas por estresse, principalmente nas mulheres. Então esse ciclo de amenorreia, que é parada de menstruação, e fratura por estresse na mulher é muito comum. Isso sim, eu acho que é muito mais comum do que o overtraining, a síndrome completa. Né? Acho que mulheres com fratura por estresse, mulheres com amenorreia, isso sim. Aliás, se alguma mulher que está ouvindo se sentir confortável e comentar aqui se isso já aconteceu com você, acho que vai ser interessante. Porque eu sinto que isso é muito mais comum, assim, do que o overtraining como um todo. Sim, com certeza, Vamos André. falar rapidamente E dos aí, sintomas psicológicos, Murilo.
Isso, André. Um outro bloco são esses sintomas psicológicos, né? A gente mencionou ali também um déficit na produção de serotonina, né? Que é um neurotransmissor bem importante para o nosso corpo, que desencadeia vários processos. Então, muito por conta da questão desse neurotransmissor, a gente tem uma série de questões psicológicas também associadas, né? A falta de prazer ao realizar o esporte, a corrida, né? No caso maior irritabilidade, mudanças de humor, ansiedade, depressão. Então, muitas vezes o quadro de overtraining se assemelha, né, a um quadro de depressivo inicial ali, a pessoa apática, a pessoa desanimada, a pessoa murcha, né, não querendo fazer as coisas, etc. Pode ser um sintoma bem característico também de um overtraining. Dificuldade de concentração, de foco, né, de até dificuldades assim relacionadas ao trabalho, a pessoa que não consegue mais ser produtiva no trabalho, então algo que se relaciona com o treino, impactando também outras áreas da vida desse sujeito, é algo bem comum. Aquela coisa, gente, lembra, eu vou lembrar aqui, Quilômetro 41 é um podcast do corredor amador, né? Quando a gente fala de alguma coisa que a gente faz de forma amadora, o que significa? O que quer dizer amador? Que você faz por prazer. Então, se você perdeu o prazer de correr, o treino que eu vou falar, eu anseio pelo meu treino. Tem uns poucos dias que eu não corro na semana, eu falo, puta, hoje eu não vou correr, que saco. Porque eu gosto muito, mas porque eu sei que eu não tô em overtraining. Não quer dizer que se você, às vezes você, vou dizer aqui de novo, que o muito mais comum que overtraining é a pessoa que tá, a corrida começa a ocupar um espaço cada vez maior da vida, a pessoa perde o tesão, pra usar um palavreado mais claro. A pessoa fala, puta, eu tô de saco cheio, né? E se for isso, dá um tempo, diminui ali, pula um treino, não tem problema, gente. O importante é o longo prazo, né? Então, assim, fadiga, pô, o cara acorda, fala, nossa, eu tô exausto. Principalmente, pô, dormi bem, eu tô exausto. Isso não é normal. E em casos extremos pode levar à depressão. Isso é muito mais comum, gente. Uma coisa que até tá aumentando cada vez mais as questões psicológicas, saúde mental em atletas profissionais. Isso aí... A gente tem exemplos assim, de grande repercussão aí, Simone Biles, mais recentemente a tenista Anisimova, que fez 2 finais de Grand Slam depois de ficar 1 ano afastada por questões de questões mentais. No passado, outra tenista, aliás, a número 1 do mundo atualmente, Aryna Sabalenka, não conseguia sacar lá, teve um burnout mental lá. Talvez não seja overtraining, mas é as consequências do esporte, a preocupação com a performance, todo dia da vida a pessoa pensando isso, se ela conseguir, ela é o melhor do mundo, se ela não conseguir, ela é um fracasso. Tudo isso, cronicamente, pode acabar levando a consequências. Mas, no caso do overtraining, é uma coisa um pouco mais além. Né? Um quadro depressivo, é um quadro de fadiga, a pessoa perde funcionalidade. Então, quem treina é para performar melhor no trabalho, não é para performar pior. Se você está performando pior no trabalho porque você treina em relação ao seu colega que é sedentário, alguma coisa está errada. Entendeu? Muito errado. E aí, André, o que pode fazer com que você tenha o maior risco, né, de passar por isso, né? A gente sempre fala isso aqui no episódio. Quando você não faz uma análise sincera de qual momento de vida você está e se aqueles objetivos na corrida se encaixam ou não com o momento que você está passando. Então, aquela pessoa que tem uma vida extremamente atribulada, a pessoa que ainda não conseguiu ali equilibrar os pratos de vida pessoal, profissional, descanso, etc. E porque os colegas da assessoria se inscreveram numa maratona, vai lá e fala, não, eu vou fazer a maratona também. Com certeza esse indivíduo, comparado àqueles que têm uma vida ali já regrada, bem equilibrada, com certeza esse indivíduo vai ter um risco maior de entrar num overreaching ou até mesmo num overtraining. Exatamente. Né? Porque ele não está preparado para aquilo, não tem uma rotina que sustenta aquele objetivo da corrida que ele colocou para ele. Aí tem outros sintomas que são mais subjetivos, por exemplo, começa a brigar com a mulher ou com o marido de forma muito mais frequente que normal, sua família começa a falar que você tá um saco, você começa a brigar no trabalho, você perde o interesse sexual, então diminuição da libido. Lembrando que eu já até teve um corte de um podcast há um tempo atrás aí de uma pessoa que viralizou falando que o maratonista ele não faz sexo, alguma coisa assim. Eu achei um pouco bizarro. E assim, eu digo assim, se a pessoa faz atividade física e a atividade física faz com que ela seja uma pessoa saudável, a chance dessa pessoa metabolicamente saudável,
do ponto de não sem ser sedentária, ter uma vida sexual melhor do que uma pessoa sedentária, é isso que a gente espera. Então, se de repente a corrida tá tendo um efeito negativo nesse campo da sua vida, pode ser um sinal indireto também. Isso aqui nem estava na pauta, mas eu acho que cabe. Então é uma coisa, você vai pegar isso ao longo de todas as esferas da sua vida, certo? Acho que é isso, Murilo. A gente falou bastante coisa. Vamos falar dos fatores de risco, mas antes eu quero convidar você que chegou até aqui, que está ouvindo esse podcast. Gente, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você acompanha pelo YouTube. Não se esqueça também de seguir a gente lá pelo Spotify, se você acompanha por lá. Classifique o episódio, de preferência com 5 estrelas, se você gostar do que a gente faz aqui. Não deixe de acompanhar a gente no Instagram. Lembrando que no Instagram a gente tem conteúdos que vão além deste podcast. Conteúdos que, diferentemente dos que a gente tem aqui, que são conteúdos de 1 hora ou mais, lá a gente tem conteúdos de 1 minuto e meio. Então são realmente pílulas de conhecimento, muito conteúdo em pouco tempo, dá um trabalhão para fazer, mas a gente faz com todo carinho para quem nos acompanha lá pelo Instagram. Além das chamadas, além de enquetes, além de pedir por sugestões de temas e várias outras coisas que a gente acaba fazendo lá pelo Instagram. E, gente, se você realmente gosta do que a gente faz aqui, considere-se se tornar um apoiador. Os apoiadores são as pessoas que tornam este projeto sustentável, embora por enquanto ele não seja sustentável, ele ainda depende da injeção financeira minha e do Murilo. Então a gente tem uma meta de tornar esse projeto sustentável, aí talvez antes do podcast 100. Eu vou até lançar uma campanha que é Salvem o Quilômetro 41. Então assim, gente, eu tô brincando aqui, obviamente, mas se vocês realmente gostam do que a gente faz aqui, considere a se tornar um apoiador, para ter acesso aos episódios bônus, mas principalmente para prestigiar esse trabalho que a gente faz aqui de forma gratuita, que a gente se dedica, que a gente tira pelo menos um dia inteiro da nossa semana para criar pauta, para editar, para gravar, para divulgar, para fazer Reels no Instagram, para fazer capa de episódio, para escrever descrição. São muitas coisas que eu e o Murilo, a gente se desdobra. Eu me desdobro aqui dentro da minha prática médica, o Murilo se desdobra dentro como treinador de corrida, como professor de educação física, dá um trabalhão, a gente faz com o maior prazer, mas a gente gostaria que isso fosse mais sustentável. Beleza, gente? Então, se não for fazer falta para vocês, considere se tornar um apoiador. Vamos lá, Murilo, vamos enumerar então quais são os fatores de risco. Muita coisa a gente já falou, mas vamos só elencar para ficar mais claro. Beleza, vamos lá. Fatores de risco, André. Volume e ou intensidade de treinamento muito elevado, né, e por muito tempo, sem que haja a devida recuperação, né? Atletas profissionais aguentam volumes e intensidades incríveis, né, absurdos, né? Aquele indivíduo que corre mais de 200 quilômetros por semana, mas por que ele aguenta isso? Porque ele tem a devida recuperação. Então, essa análise deve ser feita de forma individualizada para a gente entender o quanto aquela pessoa pode ou não suportar esse volume e ou intensidade alta. Posso fazer só um adendo nesse ponto, Murilo? Claro. Eu diria assim, se tiver que escolher um entre volume e intensidade, eu escolho intensidade. Porque assim, gente, o treinamento de baixa intensidade, então aquele treininho em Z2, mesmo que feito de forma mais crônica, ele não induz tantas microlesões, ele não induz uma ativação do seu sistema simpático, ele não vai desencadear um estresse tão grande. Então, é muito mais comum um contexto de overreaching ou mesmo overtraining numa pessoa que está errando, no sentido de que ele treinava lá 6 vezes por semana, está fazendo um volume, só que de repente ele começa a não respeitar os dias de recuperação e fazer, tem até episódio sobre isso lá, sobre Junk Mile, Zona Cinzenta, e acho que conversa um pouquinho com o que a gente está falando aqui. Cuidado, acho que o maior fator de risco de tudo que a gente vai falar aqui é você não entender qual é a função de cada treino e achar que todo treino é dia de levar o seu corpo ao limite, todo treino é dia de treinar pelo menos moderado. Não é. Então você precisa dos dias de treino leve para que você mude o estímulo ao seu corpo para que ele possa se recuperar. Então acho que a intensidade acho que é mais vilã do que o volume no contexto de overtraining. Legal, André. É por isso que a gente bate tanto na tecla de saber correr leve, né? Porque isso é algo importante para que você consiga manter uma boa base aeróbica, consiga manter um volume alto de treino e aumentar esse volume sem aumentar os riscos de você se machucar. Então, aquela pessoa que exagera nessa intensidade, ela tem um risco maior, né, de entrar nesse overreaching e overtraining.
E Perfeito. aí, André, falta de periodização ou planejamento inadequado do treinamento. Como eu falei, após esse episódio, a gente vai gravar um sobre periodização, um episódio bônus exclusivo para apoiadores. Aquela pessoa que treina sem um planejamento adequado, então não tem semana de recuperação, aquela pessoa toda semana aumenta a carga de treinamento, aquela pessoa que não tem um objetivo claro, não tem, vou fazer uma prova X daqui 3 meses, então ela não tem um target, né, um alvo específico, então ela só fica aumentando carga, sem limite, né? Porque é infinita, ela não tem um objetivo. Então, eu acho que toda semana ela tem que aumentar. E até quando ela vai aumentar isso? Por 2, Perfeito. 3 anos? Ela vai, provavelmente, uma hora ou outra, ela vai se machucar. Exatamente. Um outro ponto aqui, André, um outro fator de risco, acúmulo de estressores extrínsecos, né? E aí é interessante, né? Que nós somos indivíduos bem complexos, né? Então, outros pontos da nossa vida podem influenciar também na forma como o nosso corpo reage às cargas de treino. Então, trabalho, família, estresse psicológico que a gente sofre nesses ambientes, o sono insuficiente, tudo isso pode fazer com que a nossa capacidade de se recuperar também seja prejudicada, né? Algo que a gente também já falou ao longo aí do episódio. Exato. Questões nutricionais, né? Então, macronutrientes de forma geral. Tá comendo pouca caloria, então tá diminuiu o carboidrato porque alguém falou para você que a dieta low carb é a melhor do mundo, ou tá comendo pouca proteína porque você tá corrido e você não consegue na hora do vamos ver quando você vê você tá comendo lá um salgadinho como lanche da tarde, sendo que você correu 15 quilômetros de manhã. São aspectos nutricionais de forma geral, tá? E aí podem ser muitas coisas, mas o principal, acho que seria, se tivesse que elencar 2 grandes vilões aqui, colocaria a ingesta calórica insuficiente, então a pessoa que está em déficit calórico constante, principalmente num contexto de de ciclo de maratona, ou seja lá que prova for, mesmo que seja um 5, 3K, você vai correr uma prova de 3.000, só que você está comendo o suficiente pelo quanto você está treinando. Então isso pode ser fator de risco. E a questão de baixa ingesta proteica, embora eu diria que isso acho que é menos comum, não sou nutricionista, mas eu tenho a impressão que é menos comum do que o déficit de ingesta calórica, tá, gente? Então fiquem muito atentos com isso. Principalmente aquela pessoa que às vezes está querendo, ela quer, vamos dizer assim, matar 2 coelhos. Eu quero correr uma primeira maratona e ter o menor peso da minha vida, tudo ao mesmo tempo. Não que esteja errado. Pode ser que isso aconteça, né? Mas não coloque como meta perder peso no meio de um ciclo de maratona. Isso talvez vá acontecer como consequência. Cuidado com o incremento de carga e déficit calórico de forma concomitante. Isso é um ponto muito importante. Bom, questões de descanso a gente já falou. Semana regenerativa, day off. Né? Eu sofro nos day offs. Sofro. Eu só não faço atividade no domingo. E assim, claro, eu gosto de descansar. Mas assim, se deixasse, eu ia lá fazer pelo menos meia horinha, entendeu? Porque quem gosta, como eu, obviamente, sente falta. Sente falta. Sim. Né? Mas às vezes, várias vezes eu falo, puta, tô precisando mesmo. Apesar de eu estar com vontade, você vê que você tá cansado. Então respeitem esses dias, tenta abstrair. Isso também é bom pra parte da cabeça. E óbvio, gente, vamos usar aqui finalmente, pela primeira vez, o termo individualidade biológica. Cada um tem um histórico genético, cada um tem um histórico de lesões, cada um tem um estilo de vida. Cada um tem uma aptidão física, cada um tem um peso, idades diferentes, cada um tem uma altura, cada um tem um sexo, cada um tem milhões de coisas. Então, tem que saber individualizar. Isso que eu falo, assim, eu já falei isso em outros contextos, mas acho que assim, o bom treinador, e assim como o bom médico, não é o cara que sabe mais. Ou o cara que se formou no melhor lugar. É o cara que consegue adaptar, que consegue fazer uma coisa que se encaixa na vida da pessoa, que consegue entender quais são as nuances de cada um dos corredores. Eu acho que esse é o grande ponto, tá bom? Bom, certeza. E cuidado com, a última coisa assim, cuidado com dietas extremas pô, por exemplo, uma coisa que eu tenho ouvido muito, que é o tal do correr em jejum. A gente até precisa fazer um episódio sobre isso. Eu não abomino correr em jejum. Só acho que tem que ser feito com cuidado, tá? Algumas pessoas podem até colher benefícios disso. Mas toma cuidado, cara. Você está fazendo um volume alto. Para que correr em jejum? Principalmente se for um treino longo.
Se for um treino intervalado, né? Intervalado muito Se for uma intenso. rodagenzinha, beleza, ok, né? Mas come depois, né? Mas por quê? Porque ao fazer jejum, você corre um risco enorme de ter déficit calórico. E a gente já falou de Uhum. tudo isso. Bom, E aí, André, só um gancho, desculpa, não, você imagina. falou aí do déficit calórico de novo, né, questões nutricionais. Curiosamente, hoje gravei um reel sobre um artigo que estudou mais de 6 mil pessoas que mostra que déficit energético leva a um maior risco de lesão, né, Boa. e principalmente em mulheres. Então, é bem interessante, né, e ingestão principalmente de baixa de gorduras e fibras pode levar a um aumento do risco de lesões ósseas Muito bom. e em tecidos moles também. É bem essa associação. Legal, Murilo. Bom, e aí, então, vamos partir para o diagnóstico. E assim, gente, de novo, não tem um exame que vai lá e fala assim, pum, positivo para overtraining. Isso não existe. Tá bom? Isso não existe. Então vamos primeiramente quebrar esse mito. Obviamente, gente, antes de taxar alguém com overtraining, vamos ver se essa pessoa não tem alguma outra coisa. Eu vou citar alguns exemplos médicos que podem mimetizar um quadro de overtraining. Uma coisa clássica. Esse paciente pode ter hipotireoidismo, por exemplo. Então, a pessoa vai ter hipotireoidismo, a pessoa tem fadiga, sonolência, intolerância ao frio, essa pessoa vai ter fragilidade da pele, fragilidade do cabelo, coisas que inclusive podem acontecer no contexto de overtraining. Então, várias coisas que podem, perda do apetite, ou a pessoa começa a engordar menos comendo menos, várias coisas que podem mimetizar um quadro de overtraining. Então, eventualmente, tá estranho, totalmente fora, passe no seu médico de referência e veja se ele vai pedir os exames que forem pertinentes. Outra coisa que pode mimetizar é a anemia, né? Então, anemia que pode ser causada por vários fatores e existe um quadro, uma síndrome anêmica relacionada à atividade física, principalmente a corrida. É raro, tá? Mas pode acontecer, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira causa de anemia, mas isso já é bem documentado, principalmente em atletas de altíssimo volume. Altíssimos volumes. Lembrar das mulheres, o mais comum é anemia ferropriva, falta de ferro. Então, dá uma checada nos estoques de ferro, pode ser uma estratégia interessante. Por quê? Porque a mulher tradicionalmente perde sangue toda vez que ela menstrua. Isso de forma crônica, principalmente se ela tem uma dismenorreia, ou seja, uma alteração do ciclo menstrual, ela pode ter um quadro de anemia e ela pode acabar precisando de uma reposição de ferro. Isso aí é muito mais comum do que overtraining, eu diria. E além de outras coisas, sei lá, a gente pode pensar quadros infecciosos mais crônicos. Vou dar um exemplo aqui, gente. Uma doença muito comum no nosso país, tuberculose. O cara tá lá com uma infecção pulmonar crônica, uma coisa que é arrastada. Não é? O cara começa a ter, sentindo mal, tossindo, perdendo peso, tô indo calafrio todo dia. Vai lá, o cara tá com tuberculose. Não é overtraining, isso é tuberculose. Então, assim, aí daí eu não vou ficar citando todos os exemplos. Eu tô dizendo aqui, gente, que para ser taxado de overtraining, você tem que falar, eu fiz os exames, não achei nada, não consegui encontrar nenhuma outra explicação mais comum para esse problema. Será que isso é overtraining mesmo? Aí sim a gente vai começar a ver se isso é overtraining mesmo, tá bom? E sempre procure um profissional habilitado. Cuidado com o charlatanismo médico que está nas máximas históricas. É isso. E aí, André, sobre estratégias e dicas para prevenir o overtraining, né? Basicamente, o oposto dos fatores de risco, né? Então, assim, a gente já entendeu que o overtraining é uma condição rara, né? Mas a gente se sente na obrigação aqui no episódio, aqui no quilômetro 41, de falar sobre esse tema, porque apesar de raro, ele pode acontecer, né? Então, a gente tem que ficar bem atento. Ele é desencadeado por uma somatória de fatores. E assim, você precisa se esforçar no erro para chegar num nível de ter overtraining, né? Então, várias coisas podem ser feitas antes, né? O primeiro ponto é você ficar atento aos sinais do seu corpo. Aumento da sua frequência cardíaca basal, maior irritabilidade, menor disposição para a realização dos seus treinos. Se você acompanha a sua HRV, você notou que a variabilidade começou a ficar menor de forma recorrente, né, comparado aos seus valores basais, você notou que você não está se recuperando direito. Então, primeiro ponto para evitar o overtraining é você ficar atento aos sinais do seu corpo, né? E aí, André,
planejar adequadamente seus treinos. Então, se possível, contratar um profissional de educação física para orientar os seus treinos é algo muito importante. Você sempre passar feedbacks para esse profissional de como você está se sentindo, se é necessário ou não realizar adequações ao seu treinamento é outro ponto importante. Sobre esse ponto, Murilo, não adianta contratar o treinador e fazer mais do que o treinador prescreveu. Isso eu admito. Isso é Eu comum. sou essa pessoa, não sou mais, mas já fui durante muito tempo. Então, o 4,40 você faz 4,20. O 10 quilômetros, pô, deu 55 minutos. Isso acontece direto comigo. Tô rodando lá 5 para 1, pô, não. Vou fazer mais um pouquinho, vou arredondar aqui, não vou parar no 50, vou até 1 hora. Então, não adianta contratar o treinador e não seguir o que ele fala, né? Então tem que tomar esse cuidado. Perfeito. E aí, André, como a gente já falou aqui, né? Fica meio a conclusão meio óbvia. Você descansar bem, você se preocupar com o seu sono, com a sua alimentação. Então, todos esses outros âmbitos ali da sua vida devem estar bem alinhados, bem equilibrados, para que você evite aí um quadro de overtraining. E aí, Murilo, indo para o ponto final, né? Então, assim, só para finalizar esse ponto, gente, basicamente você tem que ser um corredor inteligente, busque informações, ouçam o podcast Quilômetro 41, que a gente está toda semana aqui discutindo, toda semana enchendo o saco para você respeitar o treino leve, para treinar pesado quando é para ser pesado, treinar leve quando é para ser leve, não querer abraçar o mundo a qualquer custo, respeitar o momento de vida, tudo isso que a gente já falou. E assim, gente, beleza. Cheguei à conclusão, eu e o meu médico, após uma análise, que estou com overtraining. Obviamente, quem vai tratar esta síndrome clínica, médica, é o seu médico do esporte, o seu médico generalista, a pessoa que você confia. Mas, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? O que eu queria principalmente chamar a atenção aqui, e aí é uma diferença importante de novo com o overreaching, não é assim, tô com overtraining, vou pegar os meus treinos, que são 6 vezes por semana, vou fazer tudo rodagem. Não vai resolver. Se resolver, não era overtraining, era overreaching. Esse é um ponto importante. Então, assim, É algo bem mais sério. é uma coisa muito mais séria. E, assim, o overtraining ele tem graus. A gente não entrou nesse ponto, mas tem o overtraining leve, moderado, grave, né? E que, inclusive, pode pode ser fatal num extremo, né? Então, assim, você vai ter que avaliar isso com o seu médico. Mas, basicamente, o que você vai ter que parar com a atividade física, né? Geralmente, isso vai, obviamente, não precisa parar por 3 meses. Você vai ter que reduzir abruptamente, retornar de forma gradual. Todos os erros, fazer uma análise sobre todos esses pontos que a gente falou aqui. Aspectos nutricionais, aspectos de sono, aspectos de treinamento, aspectos de periodização, aspectos, eventualmente, de lesões, doenças, comorbidades que você pode ter que podem estar contribuindo para isso. Juntar tudo isso dentro de um plano. Então, assim, se você foi diagnosticado com overtraining no meio de ciclo de maratona, a 1 mês da prova não vai dar para correr a maratona. É um pouco chato falar isso, e eu falo isso de uma pessoa que, putz, se acontecer comigo, espero que nunca aconteça. Eu ia sofrer muito de abortar um ciclo no meio do caminho. É muito frustrante, né? Mas assim, não tem jeito. Se for overtraining mesmo, você vai ter que realmente tirar o time de campo para depois voltar com calma, né? Então acho que esse é um ponto importante. É isso aí. Bom, gente, acho que a gente falou, como eu falei, só para finalizar, acho que tem muitas coisas que a gente falou aqui que são mais comuns do que overtraining. Eu ainda não me deparei com um caso clássico em colegas, amigos, conhecidos. Quero saber dos ouvintes se vocês foram diagnosticados ou eventualmente acharam que tinham overtraining e não eram, ou se você acha que você foi erroneamente diagnosticado com overtraining, comenta aqui que eu quero saber. Sempre, gente, compartilhe este episódio com aquela pessoa. Se você conhece alguém que você acha que está em overtraining, manda lá para ele, para de repente você pode ajudar o seu amigo. Quero agradecer mais uma vez aí a participação do Murilo. E vamos para as considerações finais, Murilo. É isso, André. A gente falou vários pontos, é uma condição rara, mas de qualquer forma, se o nosso ouvinte aí pegar esses vários pontos de atenção, esses fatores de risco, o que pode ser feito para evitar essa condição rara, o mínimo que você vai conquistar é melhorar a sua performance, né? São vários pontos de atenção
que vão fazer com que você seja um corredor melhor, que você tire o máximo proveito ali dos seus treinos e até evite o overreaching, né? Quando ele não for esperado, né? Como eu mencionei, em alguns momentos ele é esperado, ele é natural, Exato. mas que ele não aconteça nos momentos errados. Então, e não o tempo todo. E não o tempo todo, exatamente. Então, coloque em prática esses pontos, você vai ficar longe do overtraining, mas vai também otimizar muito a sua performance. Uma coisa, Murilo, eu tenho recebido feedbacks, a gente tem vários ouvintes que são fisioterapeutas, nutricionistas e mesmo treinadores que estão acompanhando o podcast. Então, a gente tem aqui um artigo de revisão, um artigo longo, né, mas fala que é esse aqui, Overtraining Syndrome as a Complex Systems Phenomenon. É muito interessante, para quem quer ir a fundo, entender todos os mecanismos, eu vou deixar aqui na referência, um artigo grande, mas que explica no detalhe, do ponto de vista científico. Para quem é da saúde e quer se aprofundar no tema, tá na referência na descrição do episódio. Beleza? Maravilha. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, pessoal. Até.